Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações, tá? Técnicas bem mais simplificada para que você possa entender todos os aspectos sobre o cultivo de plantas em vaso e também para ajudar, tá, as instituições filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Amigo de Jesus, tá? Ajude você também esta entidade. Peço a sua ajuda também para este canal. Clique no joinha, no like, tá? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Hoje iremos falar do substrato para orquídeas epífitas. Esse vídeo é continuidade dos vídeos sobre substrato para orquídeas. Mas nesse vídeo aqui a gente vai falar especificamente dos substratos para as orquídeas epífitas, como a Phalaenopsis, as catleias, as chuvas de ouros e outros mais, tá certo? Fica até o final que vai ter bastante itens interessantes, tá? Com fotos e ilustrações bem interessantes para vocês entenderem bem o que a gente está comentando aqui, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Vocês que estão chegando ao canal, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. O canal já tem próximo a 300 vídeos postados e dividido em categorias que a gente chama aqui de playlist. Tem playlist de substrato, playlist de adubos e muito mais. Se vocês puderem assistir esses playlists, seria bem interessante. Aproveito aqui para falar do sorteio do meu livro, tá? Da minha autoria. Ok? Precisa estar inscrito nesse canal e responder uma perguntinha bem simples que eu vou deixar no final do vídeo. Por isso, assista até o final do vídeo, tá? O assunto aqui é bem interessante, ok? E participe, boa sorte! Bom, vamos dar a continuidade aos vídeos, né, que a gente fala de substrato para orquídeas. Tá? A gente já passou aqui um vídeo inicial comentando sobre substratos no geral para cultivo de orquídeas. E hoje a gente vai estar falando basicamente do substrato para as orquídeas epífitas. Para quem não sabe o que seja epífitas, né? Epífitas simplesmente significa plantas amigas de outras plantas, né? No caso, são orquídeas que acabam sobrevivendo, por exemplo, em cima de uma árvore, em cima, né, de um tronco de uma árvore e assim por diante, tá certo? Então, aqui eu tenho 2 exemplares de orquídeas epífitas, né? As vandas, ok? E, no caso aqui, as Phalaenopsis, tá certo? A gente vai falar basicamente de substratos para esse tipo de orquídeas. Então, vamos rapidamente falar o que é o substrato. Então, na verdade, é um meio para o crescimento, principalmente das raízes das plantas, né? Pode ter 1, 2 mais matérias-primas, ok? E tem como função principal dar sustentação às raízes, tá certo? Nem sempre, tá? Ela tem, na verdade, a função de suprir com nutrientes, tá? Então, muita gente fala sobre esse tipo de assunto, né? De substrato com relação à nutrição. Nem sempre é isso, tá certo? Então, a gente vai falar rapidamente aqui de algumas principais
substratos, né, historicamente. Começou com o xaxim, que hoje a gente vai falar, comentar aqui, ela é proibida, tá? Existe uma legislação proibindo o uso do xaxim, porque ela pode entrar em extinção. A gente vai falar um pouquinho da fibra de piaçava, o esfagno, muito utilizado hoje, fibra de coco, palha de arroz, na verdade, a casca de arroz carbonizada, casca de árvores, palha de algodão, caroço de açaí e muito mais, tá certo? A gente vai falar aqui nessa apresentação, tá certo? Então, temos também a casca de macadâmia, toco de sanção de campo e assim por diante, cada vez mais aparecendo alternativas aí, principalmente com relação ao cultivo de plantas, né, como material para substrato. Xaxim, o que é o xaxim? Xaxim, na verdade, é uma samambaia, tá, conhecida como samambaia-açu, que é essa espécie aqui, a Dicksonia cellulorum, tá certo? E dela se aproveita o tronco, né? Então, é essa parte do tronco, ok? E ela moído, ela vai virar esse material muito utilizado, tá? Entre alguns, quando era possível. Hoje não é possível, vocês podem perceber, tá? Que não existe mais 1 grama de xaxim, nenhum tipo de substrato, nem em violeta, nem em antúrio, nem em orquídea, porque ela está proibida. A gente vai falar um pouquinho das leis, né, sobre as proibições. Então, está aqui, tá? 2001, já desde 2001, tá? O Conselho Nacional do Meio Ambiente já proibiu a extração. E a partir de 2002, a parte de comércio, qualquer produto que contenha o xaxim ou parte do xaxim pela Prefeitura de São Paulo. 2004, tá? Essa se estendeu à lei estadual, tá certo? Então, não é mais possível de vocês, desde 2001, tá certo? A extração e a comercialização do xaxim a nível nacional, tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia, essa foto que eu já mostrei anteriormente, né? Então, olha só a dimensão dessa placa, né, de xaxim, ela tem aproximadamente 80 anos, tá certo? Então, ninguém vai plantar o xaxim para esperar 80 anos para poder comercializar. Então, todo o xaxim vem do extrativismo. Por isso, tá a sua possibilidade de extinção, né? E lembrando que uma vez extinta, você não vai ter mais a planta viva, tá, na esfera, no nosso planeta. Por isso que a gente tem que respeitar essas legislações. Para quem não conhece o xaxim, essa aqui é a planta do xaxim, tá certo? Essa planta, na verdade, é uma samambaia-açu, e ela, na própria natureza, ela já tem, vocês podem observar a quantidade aqui, tá certo, de orquídeas, né, naturalmente, tá, agarradas no xaxim. Orquídea, né, ela não é parasita, tá certo? Parasita, ela estaria, digamos assim, prejudicando o xaxim. Ela, nesse caso, ela só está pegando uma carona do xaxim, certo? Bom, e aqui a gente vai falando das principais alternativas e o que o pessoal utiliza hoje no cultivo das orquídeas, tá certo? Então, aqui, casca de pinos, tá certo? Então, vocês podem observar aqui as cascas, né, nessas diferentes dimensões sendo utilizada como substrato para orquídeas epífitas, tá certo? Aqui outro detalhe, né, de outras espécies de orquídeas, utilizando aqui as cascas de pinos, tá certo? Vale mencionar também que a casca de pinos tratada, tá certo? Então, é a casca de pinos tratada, esterilizada, sendo utilizada aí pelos vários produtores de orquídeas epífitas, né? Aqui outro detalhe da casca de pinos, né?
né, no tamanho, numa dimensão um pouquinho maior, né, ela deve ter aqui em torno aí de 3 a 5 centímetros de diâmetro. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte do controle de pragas. Que já é uma outra alternativa, essas fotos foram tiradas de um experimento que eu realizei há muito tempo atrás, né? Que é basicamente a casca de arroz carbonizado, tá certo? Aqui foi um pequeno teste que a gente fez com uma porcentagem menor de carbonização, tá certo? E aqui já, a gente vai ver nas fotos seguintes, né? No caso aqui, planta cultivada na casca de arroz já com 3 anos, tá certo? Então, vocês podem observar pela qualidade das plantas, né? Tá certo? Um resultado muito interessante nesse caso aqui em Cattleya. Então, aqui eu também coloco, né? Nesse caso aqui, eu deixei por 9 anos, tá certo? Nesse substrato casca de arroz carbonizado. Então, ela deu um resultado muito interessante com relação à longevidade, à durabilidade desse material. Tá? Aqui outro detalhe, né, da casca de arroz carbonizada, tá certo? E esses testes que a gente fez com diferentes porcentagens da carbonização. Essa planta aqui não é uma orquídea epífitas, tá? Essa é uma orquídea terrestre, tá certo? Mas eu estou aproveitando essa apresentação para mostrar que até em orquídeas terrestres a gente conseguiu um resultado bem interessante. Que já são fotos mais na atualidade, digamos, esse material aqui é conhecido como chips, tá certo? São fibras de coco cortadas, tá certo? Nessas modalidades conhecidas como chips, e hoje muito utilizado pelos produtores de orquídeas epífitas. Então, aqui você pode observar chips, né? No cultivo de Phalaenopsis, tá certo? Aqui também a gente observa os chips, já que em outras espécies de orquídeas epífitas, aqui a Denfal, também cultivado em chips, tá certo? Mas sempre prestar atenção na salinidade desses materiais. Muitos desses materiais que a gente vê no comércio, né, elas são chips de coco verde, e esse coco verde ela pode resultar numa salinidade um pouco maior para a orquídea. Por isso que se deve ser sempre prestar uma atenção justamente com relação à salinidade desse material. Esse é um outro material muito utilizado por muitos produtores, que é o esfagno, tá certo? Esse esfagno, na verdade, é um esfagno praticamente pouco processado, né? Mas o pessoal utiliza muito esse material, principalmente porque ela tem alta porosidade e alta retenção de água, ok? Então, aqui já esse esfagno sendo utilizado para cultivo principalmente de mudas, né? Nesse caso aqui, mudas de Phalaenopsis. Vocês podem observar que as raízes estão muito bem, em crescimento vigoroso, né? Então, no caso aqui das orquídeas Phalaenopsis, elas vão muito bem, tá? Também nesse material conhecido como esfagno, né? Então, é bem interessante, tá? Para algumas culturas. Aqui no caso de Denfal, um outro produtor que basicamente usa o esfagno com uma pequena mistura aqui de casca de pinos. Vocês podem observar, né, o sistema radicular, o crescimento das plantas é muito interessante, tá? Um resultado muito positivo com relação a esse material. Então, o esfagno também é bem utilizado por alguns produtores. Nesse caso aqui é uma foto bem antiga, né?
em que o pessoal utilizava a fibra de piaçava, tá certo? Então aqui assim, a gente pode prestar atenção aqui, olha, são várias, digamos assim, fibras, né, de piaçava utilizado para o plantio, nesse caso aqui, das catleias, né, e as suas híbridas. Eu fiz também alguns trabalhos com algumas cascas de espécies, como angico, tá? Casca de ipê, tá? E até mesmo a casca de café, certo? Infelizmente, acabei não tendo alguns resultados satisfatórios, né? E como eu não tinha, digamos assim, material suficiente para a condução de um experimento em larga escala, a gente acabou deixando de utilizar. Mas com relação ao angico, né, a gente teve um resultado bem interessante quando usava esse material já, na verdade, bem lavado, né? O pessoal utilizava o angico, por exemplo, muitas vezes para o curtimento de couro, né? Depois do, desse material ser utilizado para a acidificação da água, né, esse material a gente utilizou para cultivo de orquídea com muito sucesso. Só que eu não tive quantidade suficiente desse material para realizar trabalho científico, né? O mesmo aconteceu com a casca de ipê, tá certo? E a casca de café, a gente até teve 3 repetições, mas não conseguimos fazer mais repetições justamente porque os produtores de café, eles começaram a utilizar a casca do café, tá? Principalmente para adubar suas plantas, os cafezais, os próprios cafezais. Por isso a gente acabou não tendo mais esse resíduo para trabalho. Né? Esse aqui já o que nós utilizávamos na produção das nossas orquídeas comerciais, tá certo? Familiar. Então a gente usou basicamente a casca de pinos, né, e a casca de arroz carbonizado. Isso resultou nesse crescimento vigoroso das raízes, né, e o aumento, principalmente, da qualidade das plantas cultivadas pela nossa família. Então, aqui uma visão bem geral da nossa estrutura, né? E aqui o resultado, um pouquinho do resultado do substrato, né? A base de casca de pinos, tá? E a casca de arroz carbonizado. Tá? Então, esse é o material esse trabalho eu realizei em 84, 85, tá certo? Então, é um trabalho bastante já divulgado, difundido, e muitos produtores utilizam exatamente esses materiais, né? Essa mistura. Aqui, mais recentemente, né, a gente já observando a regionalização do substrato. Tá? Então, nesse caso aqui, esse produtor utilizando, por exemplo, o caroço do açaí, tá certo? Esse açaí, esse caroço tem que ser previamente tratado, tá certo? Senão, as sementes aqui o embrião do açaí, ela vai crescer, né? Tá? Então, ela pode acabar virando um problema. Então, esses caroços, assim, uma dimensão maior, né? Uma dimensão, digamos assim, profissional, né? Da produção da Phalaenopsis, da orquídea epífita Phalaenopsis, tá certo? Com esse substrato alternativo regional, que é o caroço de açaí, tá certo? Aqui já são, na verdade, produtores de mudas, né? De Phalaenopsis profissionais, né? Que utilizam a casca, basicamente a casca de pino, tá? Espumas fenólicas, tá certo? Para você ter, na verdade, uma retenção maior de umidade, e esse material largamente utilizado aí para a produção, tá? de mudas de Phalaenopsis, tá? Na verdade, aqui seria a fase de aclimatização das mudas, elas vêm em frascos, né? E elas são replantadas nessa situação, nesse substrato, ok? Bem interessante também, tá? Muitas vezes, tá?
materiais aí que eram, digamos assim, residuais e hoje utilizado para essa finalidade como substrato, né, de orquídeas epífitas. Já outros produtores que utilizam misturas, né, tá certo? Aqui, na verdade, a casca de pinos, tá? Isopor, tá? E com uma quantidade pequena aqui de esfagno, justamente para que ela mantenha um pouco mais de umidade dentro do sistema, né? Dentro do vaso. Okay? Então, aqui a gente comenta, né, principalmente das principais qualidades que o substrato para orquídeas epífitas deveriam ter. Né? Então, a densidade, né, não pode ser material muito pesado, alta porosidade, retenção e liberação de água, tá? Moderado, acidez, tá? Para cada orquídea você tem uma acidez ideal, no caso de substratos, né? A salinidade, como eu falei na fibra de coco, no chips de coco, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Com a salinidade, tá certo? E esse fator aqui pode, tá, determinar o sucesso ou o insucesso do seu cultivo, tá? Qualidade fitossanitária, a gente sempre fala aqui no YouTube, principalmente com relação à esterilização dos substratos, ok? E por fim, tá? É um item que cada vez mais o pessoal está tomando cuidado com relação à durabilidade, tá certo? Então, durabilidade é um item extremamente importante quando a gente fala aí do cultivo de orquídeas. Eu tenho falado muito sobre substrato nesse canal, tá? Hoje eu estou falando para substrato para orquídeas epífitas, mas eu já comentei em várias situações, né? Em várias outras itens, né? Como no caso de durabilidade, de esterilização de substrato, tudo mais, está dentro desse nosso canal aqui, Planta em Pote, tá certo? Você pode observar, você pode assistir outros vídeos que está bem, digamos assim, compacto, bem técnico, mas numa linguagem bem fácil, certo? Então, o que eu queria apresentar hoje, basicamente, foi a parte dos materiais possíveis de ser utilizado e que já são utilizados, tá, em larga escala entre os produtores. Vocês viram que essa parte de substrato para orquídeas epífitas é bem diferente do substrato para as plantas terrestres, tá certo? Então, é importante vocês conhecerem esses tipos de materiais para essas orquídeas, tá certo? Eu comento bastante aqui isso porque muita gente tem comentado aqui comigo a dificuldade de vocês manterem as plantas, as orquídeas vivas. Aqui eu estou dando uma dica muito interessante com relação ao substrato, tá? Não se deve colocar a terra ou material de menor porosidade no cultivo desses tipos de plantas, as orquídeas epífitas, tá certo? Outra coisa que eu acabei não comentando é que as orquídeas epífitas, né, as plantas epífitas no geral, elas não suportam, tá, os fungos causadores de doenças que existem no solo, chamado terra, que o pessoal comenta. Então, eu não aconselho o pessoal a utilizar a terra juntamente com substrato, esses substratos que acabamos falando para vocês, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, encaminhem para a gente, tá certo? As suas sugestões, porque isso ajuda muito o nosso canal. Conto com vocês. E devido ao sucesso do sorteio do último livro, eu estarei fazendo o novo sorteio deste livro aqui, tá certo? Cultivo de orquídeas, principalmente da espécie Phalaenopsis e seus híbridos. Esse livro será sorteado no dia 12 de maio, ok?
vocês precisam estar inscrito aqui nesse canal, também responder a seguinte pergunta: qual tipo de adubo você utiliza no cultivo das suas plantas em vaso? Responda essa pergunta simples, tá certo? E você já estará concorrendo aqui ao livro, esse livro aqui da minha autoria, e também, tá, vamos sortear essa camiseta do meu projeto, tá certo? Juntamente com o livro. Então vocês precisam se inscrever, tá? Só que tem que responder aqui pelo YouTube. E não esqueça de se inscrever também, ok? Como em todo vídeo, eu sempre peço ajuda para uma entidade assistencial. E hoje peço a sua ajuda para o Lar Amigo de Jesus. Esse lar acolhe crianças com câncer que não têm condições para se manter, né, na grande Fortaleza, tá certo? E esse lar acolhe as crianças e os seus familiares, dando, tá, tudo o que eles necessitam, seja ela roupa, seja ela um lar e alimentação. Se vocês puderem ajudar de alguma forma, tá, seria bem interessante. Você pode ajudar com alimentos não perecíveis, pode ajudar com brinquedos, roupas usadas, limpas, é lógico, e outros tipos de auxílio, tá? Contamos com a sua ajuda. E conto também com a sua ajuda para o nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, tá certo? Clique no sininho para você receber as novas notificações, as notificações de quando tiver novos vídeos aqui no canal. Espero você no próximo vídeo. Muito obrigado.